Aleluia. Querido, sabemos, irmão, na paz do Senhor. Momento de alegria, irmão. Nós estamos nesta manhã de domingo, né? Quando estivemos ontem ali em Botucatu, na reunião dos obreiros, e foi uma bênção, irmão. Uma palavra tremenda, né? Glória a Deus, né? Para nós estarmos unidos, né? Buscando a presença do Senhor, né? Estarmos aí sempre unidos, né? Aleluia, para aprender cada vez mais, né? Com a palavra de Deus, né, irmão? Então foi uma bênção, né? Louve a Deus pela vida desses homens, que Deus levantou e continuará levantando, aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando, né, em agradecimento. Pai de graça e poder, aqui estamos nesta manhã, Pai, pela graça e a bondade que o Senhor nos permitiu, Pai. Obrigado por cada vida que aqui entrou, Pai, por aqueles que estão nos lares, Pai, assistindo, acompanhando este culto, Pai, que o Senhor preservou, Pai. Louvo e glorifico o teu nome, Pai, pela vida dos pastores aqui, Joel, pastora Marlene, cada obreiro que aqui está, Pai, pela vida do irmão João Vitorino, aleluia, nosso irmão, aleluia, Pai, Luiz que aqui está, Pai, aleluia, nosso irmão Diniz, vai cobrindo a tua graça, Pai, por cada vida, papai, pelo grupo de louvor, Pai, de anos, aleluia, que corre aqui nesses corredores, Pai, mas o Senhor preservou nesses anos, Pai. E se alguém aqui com dúvida, Senhor, se alguém aqui com medo, Pai, entra agora com providência, Pai, derrame algo novo, Pai, tira angústia, obrigado, Senhor, por esta manhã, Pai, obrigado por ser nos preservar, Senhor, continue cobrindo, Pai, use aqui poderosamente o preletor desta noite, os louvores, alcance os lares, Pai, onde há pessoas necessitadas. Quero dizer para os irmãos, continue orando pela tua família, apresente a minha mãe, aleluia, nas suas orações, aleluia. Entra, papai, com providência, Pai, quero louvar e glorificar o teu nome, e as palmas louvam, engrandece o nome do Senhor. Amém, igreja? A paz do Senhor? Glória a Deus. Quero também estar cumprimentando os irmãos que estão em casa, nos acompanhando nesta manhã maravilhosa, grandiosa, que o Senhor preparou para que você estivesse aqui, para adorar e louvar o nome dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa alegria nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Cante assim comigo. Aleluia.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até este momento, por todos os benefícios que temos alcançado das suas mãos. Te louvamos, Pai, neste momento, mais uma vez apresentamos o teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Abre a porta da palavra, Senhor. Usa mais uma vez o teu servo e nos abençoa, Senhor, com a tua palavra. Deus querido, seja com o teu filho, em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 1. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1. João Batista é o título. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Põe um pouquinho mais de som, ficou meio agudo, e põe um pouquinho mais de som, ficou meio sinistro. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela reunião de superintendência que nós tivemos ontem ali em Botucatu. Foi uma bênção. A quantidade do trabalho foi muito boa, a qualidade do trabalho foi muito boa, graças a Deus por isso. Tivemos ali um momento abençoador, momento de rica palavra, de tratamentos da nossa obra. Foi uma coisa muito boa. O pastor Orlando Máximo passou a superintendência da nossa regional de Avaré para o pastor Wellington. Ele recebeu um trabalho muito harmonioso, muito bonito. Nós tínhamos uma boa cooperação da igreja sede, uma boa cooperação do campo de Avaré, e eu quero agradecer a Deus pela vida, aquilo que o presbítero Silvio já fez aqui nesta manhã. Ele já orou, agradecendo a Deus, né, pelos meninos que ontem estavam aqui correndo nos corredores da igreja, né, presbítero Silvio? E estava lá, né? Graças a Deus o Juninho estava lá, graças a Deus a Júlia estava lá, a Isabela estava lá. O culto, saímos de lá mais de 10 horas da noite. Eles foram dormir tarde, né, sábado à noite, e hoje o culto começou 9 horas da manhã, 9 e um pouquinho, e eles três estão aqui novamente tocando e fazendo a obra de Deus. É uma alegria, né, meus irmãos? É uma vitória para as famílias, é uma vitória para a igreja. Que coisa boa. Então eu quero dar esse testemunho desses 3 jovens, dentre tantas pessoas que Deus tem abençoado aqui, que têm feito a obra de Deus. E o Rian também queria ter ido, né, Rian? Também queria ter ido, né? Mas a mamãe ainda está cuidando, deixou, não sei, alguma coisa lá, mas
mas graças a Deus que o Ian também está no caminho. Então que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos hoje aqui fazendo o culto de manhã porque estamos impossibilitados após as 18 horas de nos reunirmos. Só para deixar registrado aqui na gravação, na transmissão que nós estamos fazendo da igreja. Esta palavra que nós vamos ministrar nesta manhã, palavra que nós pedimos, eu acredito piamente que o Senhor nosso Deus nos concedeu esta palavra, esta mensagem, para trazer uma edificação, para trazer conhecimento para nós, para trazer alimento para as nossas vidas. Eu também, antes de entrar na ministração, eu quero fazer menção da nossa irmã Almerinda, que está vindo aqui conosco algumas manhãs, alguns cultos já. Deus abençoe, irmã Almerinda, a sua vida. Ficamos felizes que a irmã tem se alimentado com os louvores e com a palavra de Deus neste ambiente, que é o que, afinal, o que importa, não é? A palavra de Deus, o louvor, a presença do Senhor. Então, a nossa irmã Almerinda está conosco aqui nesta manhã. E também nós temos ali atrás a Renata e a menina, esqueci o nome da menina. Ana Sara, né? Então, ela está morando aqui, no terreno do lado da igreja, né? É nossa irmã, congregou numa outra igreja aqui de Avaré, agora está morando aqui do lado. Então, é nossa irmã, os irmãos que estão vindo aqui agora, a nossa irmã Renata, com a sua filhinha Ana Sara, tem o esposo dela que mora aí também com ela, o casal que moram juntos, né? Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém, graças a Deus, são bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Irmãos, fizemos a leitura aqui, o título do texto da palavra é João Batista. Então, irmãos, o João Batista teve uma vida como um meteoro brilhante que apareceu e desapareceu. E eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito da glória de João Batista. Gostaria de comentar um pouquinho do declínio aparente de João Batista e depois o que nós podemos aprender com essa aparição, depois com o sofrimento que o João Batista teve, o que nós podemos aprender com isso. Foi a palavra que o Senhor nos concedeu. Então nós vimos aqui, irmãos, o João Batista aparecendo. A Bíblia fala que naqueles dias, né, Mateus capítulo 3, versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E os irmãos vejam que a Bíblia diz aqui que ele estava pregando num deserto, irmãos. Ele não estava pregando na capital, Jerusalém, não estava pregando no templo, não estava pregando em locais movimentados, mas ele estava pregando no deserto. Este é o local onde ele estava. E está dizendo aqui a palavra do Senhor que ia ter com ele, nesse trecho onde nós lemos, não é toda. Naturalmente, quando se fala toda, está querendo dizer uma boa parte, uma representação, né, da Judéia e toda a província adjacente do Jordão, Jerusalém, quer dizer, os grandes centros, a cidade, o povo da cidade ia até o deserto para ouvir João Batista trazer a palavra. E a mensagem que o João Batista trazia era uma mensagem de Deus, era uma mensagem firme, era uma mensagem dura, era uma mensagem forte. Então nós estamos vendo aqui que ele apareceu no deserto e Jerusalém, Judéia e as cidades vizinhas iam até João Batista para ouvir a mensagem que ele tinha para trazer. E ainda em Lucas, no capítulo 3 e no versículo 10, Lucas, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas 3 e 10, está dizendo que quando o povo ouvia a mensagem que João Batista trazia, produzia um efeito na vida deles. Então Lucas 13:10 nos diz que e a multidão, reparem aí, irmãos, e a multidão o interrogava dizendo. Então quer dizer, quando ele falava, tocava no povo. Que faremos, pois?
Era como que nós vamos consertar a nossa situação? E respondendo João, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Então, os irmãos vejam, as multidões iam até ele, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, iam até ele, os soldados iam até ele, os povos iam até ele, e eles, com quebrantamento, tocados pela palavra, diziam: o que é que nós vamos fazer? Então os irmãos vejam que, além de eles ter um grande público que assistia às suas pregações, eles ainda se submetiam às palavras de João Batista, e eles acatavam as duras mensagens. Ele falava com cobradores de impostos, com soldados, com o povo. Então ele falava palavras firmes, palavras duras, e era acatado. Quer dizer, uma pessoa que tinha público, que tinha aceitação, que tinha autoridade, que estava realmente numa crescente muito forte. E aí nos fala que quando ele começava a trabalhar com liderança, ele começou a ter pessoas mais próximas, ele começou a ter discípulos. Então João, capítulo 1 e versículo 35, aqui o texto nos diz que, assim, no dia seguinte, João estava ali outra vez, quer dizer, nesta mesma situação de pregação. João estava ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Então, 2 dos seus discípulos. Então ele tinha discípulos que o seguiam e 2 estavam ali com ele. Então era um homem que as multidões estavam com ele, estavam acatando aquilo que ele estava falando, e tinha discípulos que o seguia. O que são discípulos? São alunos, são pessoas que nós vamos formando. E a fama de João Batista foi crescendo tanto que em Lucas capítulo 3 e versículo 15 fala que ele começou a ser visto como o esperado. Lucas 3 e 15 diz que, estando o povo em expectação, quer dizer, naquela expectativa, quem será este homem? E pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Então reparem, irmãos, que o nome de João Batista, que a fama de João Batista, aquilo que estava acontecendo com ele estava sendo tão grandioso, pelas multidões, pela aceitação, pela autoridade, pela firmeza da palavra, que ele já tinha discípulos, ele tinha aceitação, estavam até pensando, porque existia, do mesmo jeito que a igreja está esperando a volta de Jesus hoje, a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, essa mesma expectativa que nós temos, na época de Jesus, eles estavam esperando o Messias. Olha, o Messias virá, o ungido virá, o Cristo virá, e nós estamos aguardando. Então quando João começou, ele trabalhou com tanta grandeza, ele trabalhou com tanta autoridade, falou: deve ser o Messias, deve ser o Cristo. Então está dizendo aqui, estavam pensando no coração se ele não seria o Cristo. E também até as autoridades, não só o povo, mas as autoridades. Em João, voltando para João, capítulo 1, versículo 19 e 20, está dizendo aqui: e este é o testemunho de João, quando os judeus, quem eram os judeus? Eram as autoridades. Então o sinédrio, os escribas, os fariseus, as pessoas que decidiam, aqueles que tinham tanta autoridade que julgaram a Jesus e o entregaram para a crucificação. Então eles que tinham autoridade realmente. Então os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo.
Então os irmãos vejam que a coisa se divulgou entre o povo, entre as autoridades, né? Imaginando, então ele estava sendo reconhecido, quer dizer, virou uma coisa notória. Então foi uma coisa que ele veio como um meteoro, que realmente ele cresceu, se tornou brilhante, se tornou famoso, e João era a pessoa de Jerusalém, da Judéia e daquela região, mas ele tinha uma lucidez muito forte no seu coração. Em João 1:27, a palavra diz, João dizendo: este é aquele que vem após mim. Estava se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. E aí ele diz: do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele estava dizendo: olha, eu estou fazendo esse trabalho, mas eu quero que vocês saibam, aquele que vem antes de mim, que é antes de mim, que é depois de mim, é ele que eu estou anunciando. Eu não posso desamarrar as correias ou amarrar o seu sapato, porque ele é maior do que eu. Então ele estava lá tendo todo aquele momento de glória, todo aquele momento de louvor, todo aquele momento de reconhecimento, mas ele não se perdeu, não perdeu a cabeça, e dizia: a Deus toda a glória, aleluia. Então é um exemplo bonito, irmãos, para nós não nos perdermos. Deus levantou João Batista, e é um momento bonito para nós não nos... Então, esses textos que eu li para os irmãos, rapidamente eu trouxe anotado, para não ficar folheando a Bíblia e ganharmos tempo. Mostra, irmãos, claramente que João Batista foi um homem grande, um homem abençoado. Ele ganhou no deserto, ganhou lá no deserto o coração do povo, o coração das autoridades, o coração de toda aquela região, ganhou o reconhecimento. A Bíblia está dizendo que as pessoas pensavam no coração. Mas a Bíblia também mostra, irmãos, o declínio de João Batista, o declínio dele. Porque quando João Batista começou o seu ministério, ele começou alguns meses antes de Jesus aparecer. Começou alguns meses antes. Então ele reinou só. Não tinha concorrência. Ele reinou só. Apareceu João Batista. Era ele. Mas de repente, irmãos, de repente aparece quem? Jesus. De repente aparece Jesus. E aí em Marcos 1, 9 a 11, nos diz que as atenções começam a se voltar para o Senhor Jesus. E o primeiro testemunho que nós temos aqui não é de ninguém mais senão o Deus Criador dos céus e da terra, que solta uma voz do céu como um trovão, uma voz que vem do alto e diz: olhem para ele, ele é meu filho amado. Então Marcos capítulo 1, versículo 9 diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, quer dizer, ele veio de Nazaré, Nazaré era lá no fundão. Até se perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael perguntou. Então quer dizer, o João estava pregando aonde? Na capital. Era o deserto próximo, e batizando lá na capital, perto de Jerusalém. E Jesus veio lá do fundão de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Jesus foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: para Jesus foi dito: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então apareceu uma voz dos céus dizendo, não era João, era Jesus dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meus irmãos, o Pai honrou o Filho. Glória a Jesus. Então, nesse momento em que houve o batismo, ocorre uma inversão de locais. Por quê? Porque o Senhor Jesus, que veio lá do fundão de Nazaré, da Galileia, agora ele fica lá na capital, ele fica em Jerusalém, ele fica na Judéia.
E o João Batista, ele vai para um local longe, para um local distante, e sai dos locais de evidência. E agora, nesse momento em que ele sai deste local, as atenções começam a se voltar para Jesus. Então, em João capítulo 1, versículo 35 até o versículo 37, fala o que, irmãos? Que no dia seguinte, quer dizer, Jesus foi batizado num dia, no dia seguinte do batismo de Jesus, o João já começou a perder discípulo. Então está dizendo assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então está aí. Então quer dizer, o Senhor Jesus ficou lá no local onde João estava. João foi para um local mais distante. Os discípulos que seguiam a João ouviram o testemunho de João, falaram: este é o Cordeiro de Deus. Deixaram a João e começaram a seguir o Senhor Jesus. Então João já perdeu 2 discípulos aqui, e perdeu o local onde ele estava também. Mas aí, irmãos, continua. João capítulo 3 e versículo 22 fala que as multidões também começaram a mudar o seu olhar. João capítulo 3 e versículo 22 diz: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Está vendo? Foi Jesus com os seus discípulos que ele recebeu de João e outros, para a terra da Judeia, onde estava João. E ali estava eles e batizava. E João batizava também em Enom. João foi para um local distante, Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. E vinham a ele e eram batizados. Porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Olha aqui, depois João foi preso. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, que era Jesus, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. E olha aqui a expressão, irmãos: e todos vão ter com ele. Está vendo, irmãos? Então agora, quem está lá batizando é Jesus, com os discípulos que eram de João. As multidões estão indo a ele, e ele está batizando como João batizava. E está dizendo aqui a palavra: e todos vão ter com ele. Então aquela multidão, aquele povão que era no começo com João, agora estão indo com Jesus. A multidão não está mais com João, está com Jesus. Quem é que está batizando agora? Não é mais João, agora é Jesus. Quem tem os discípulos agora? Não é mais João, agora é Jesus. E ainda continuando, o próximo versículo, que é o capítulo 4 e versículo 1 de João, está dizendo: e quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então o próprio Jesus, quando ficou perigoso, ele ficou alguns meses na Judeia, depois ele foi para a Galileia. Mas enquanto ele esteve ali alguns meses na Judeia, que está dizendo? Que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Então, esses textos mostram claramente que João veio, apareceu, teve aquele momento de glória, depois apareceu o Senhor Jesus Cristo,
teve o testemunho do Pai, os discípulos começaram a seguir o Senhor, João foi caindo, as multidões começaram a seguir o Senhor, Jesus começou a batizar, Jesus ficou no lugar onde João estava, e as coisas foram acontecendo. E por fim, irmãos, quando nós lemos aqui, o João foi preso. Por que o João foi preso? Nós sabemos que ele chegou para Herodes, que era a autoridade daquela época, e disse: olha, você casou com a sua cunhada, você roubou a mulher do seu irmão, mas você não poderia fazer isso daí. Então, quando isso aconteceu, o Herodes pegou o João, lançou na prisão, e agora estava lá o João na prisão, confuso, porque ele se declarou como a voz do que clama no deserto, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, aquele que via no espírito e virtude de Elias. Agora estava ali, aparece esse Jesus que não tem condições de proteger o seu homem-chave, o seu precursor, aquele que veio abrindo os caminhos para ele. E Jesus chega e pergunta para João, manda os mensageiros: olha, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então João entra naquela crise profunda dentro da prisão. Então olha só, o homem que estava lá falando com soldados, falando com as autoridades, falando com as multidões, agora em crise dentro de uma prisão. E por fim, irmãos, qual que é o fim, qual que é o final da gloriosa, poderíamos colocar aqui entre aspas, história de João Batista? Mateus capítulo 14 e versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com um juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruído previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então olha só, irmãos, essa expressão: e mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato. Irmãos, cadê o poder de Deus? Cadê a proteção de Deus? Cadê o trabalhar de Deus? Olha o fim, olha, meus irmãos, o que aconteceu com este homem que teve uma ascensão astronômica, como um meteoro, e que depois foi caindo, perdendo, e chegou num momento como esse. E a Bíblia, irmãos, é honesta em relatar. A Bíblia fala com clareza tudo isso, e nós pensamos assim: olha, e aí se acontecer uma coisa dessa comigo? E se Deus permite, entende? E como que eu interpreto, como que eu vejo uma história como essa? Então, meus irmãos, esta é o que? É a gloriosa história de João Batista. E aí, como nós nos deparamos diante de uma história? Porém, irmãos, o que a Bíblia fala? Paulo lá na frente, pregando a palavra de Deus, ele fala em Atos capítulo 13 e versículo 25, Atos capítulo 13, versículo 25, Paulo diz assim no seu discurso: mas ao completar João, em outra tradução diz, ao concluir João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, eu não sou quem vocês pensam, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, meus irmãos, apesar desta subida, apesar desta queda, a Bíblia está dizendo: João concluiu a sua carreira.
João fez a vontade de Deus. Então, irmãos, a eternidade não bastará para nós compreendermos, para nós conhecermos este Deus que é um Deus eterno. A eternidade. Tem coisas que nós não compreendemos aqui, e a eternidade não bastará para nós entendermos, mas nós podemos ter consciência de uma coisa, irmãos: o importante é nós estarmos na vontade de Deus. O importante é nós fazermos aquilo que Deus quer. Eu posso não entender, eu posso não saber. Eu já disse aqui para os irmãos mais de uma vez: José de Arimateia e em Nicodemos, eles fizeram uma obra, eles fizeram um ato, que foi tirar Jesus da cruz e colocá-los no sepulcro. Foi um ato, foi apenas um, não foi uma vida operosa como Moisés, não foi uma vida operosa como Paulo, não foi uma vida operosa como outros homens de Deus, não, foi um ato que eles fizeram, mas eles ganharam de Deus o louvor. Por quê? Porque eles agradaram a Deus, porque eles fizeram a vontade do Senhor, aleluia. Então, irmãos, não importa o tamanho, não importa a quantidade, não importa a data, o que importa é eu fazer aquilo que Deus espera de mim, portanto, eu agradar a Deus. E o que está dizendo aqui, irmãos? Olha assim, a gente olha e fala: meu Deus, mas o João Batista preso, a filha de uma mulher adúltera pediu a cabeça, e a mulher adúltera foi lá, aquele rei terrível, e cortou a cabeça de João Batista. Onde? A gente não entende, irmãos, mas eu quero dizer assim: olha, João concluiu, João completou a sua carreira, e João foi até o final, irmãos. João, Evangelho de João 3:30. Qual era a mensagem de João? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Esta era a bandeira de João. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A vida de João foi encurtado 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei quantos anos foi encurtada a vida de João, a vida terrena aqui, mas a gente sabe que a vida não é aqui, mas o importante, irmãos, é que o Senhor deu para ele a vida eterna. O importante é que nós estamos comentando dele aqui, o importante é que ele levou tantos para a glória, o importante é que ele tem agora, onde importa, que é a eternidade, aquilo que Deus tem preparado para ele. Se ele vivesse mais 40 anos fora da vontade de Deus, se nós perguntássemos para ele, ele diria: não, eu prefiro que a minha história fosse assim, mesmo que eu vivesse mais 50 anos, mas eu preferia que a minha história fosse assim, dentro da vontade de Deus. Mas afinal de contas, irmãos, qual era a carreira de João? Por que João foi tão obstinado? Por que João não se embaraçou quando ele perdeu, quando ele subiu e depois quando ele desceu? Qual era a carreira de João? Mateus capítulo 11 e versículo 9, Mateus 11, 9, a palavra de Deus diz: mas então, Jesus dizendo, mas então que fostes ver, é o testemunho que Jesus está dando de João. Mas então que foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Olha aqui, irmãos, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém, ou não apareceu ninguém maior do que João o Batista. Aleluia! Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo: entre os nascidos de mulher não apareceu
ninguém, ou não apareceu alguém maior do que João. Então, irmãos, João era um homem grande, é um homem abençoado, é um homem daqueles que está escrito lá em Hebreus, cujo mundo não era digno. Hebreus capítulo 11. Então é o próprio testemunho do Senhor. Não apareceu alguém maior do que João Batista. Então realmente era um homem grande. Então qual era a carreira de João Batista? Era uma carreira grande, porque ele era grande. Mas qual era a carreira dele? João capítulo 10, irmãos, versículo 39, também fala alguma coisa de João. João 10, 39 diz: procuravam, pois, prendê-lo outra vez. Aqui é Jesus. Procuravam prender Jesus, mas ele escapou-se das suas mãos. Jesus não foi preso na hora errada, escapou das mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então Jesus ficou lá escondido durante algum tempo, até dar o tempo certo do seu sacrifício, da sua morte. E aí o povo começa a comentar. Muitos iam ter com ele e diziam, iam ter com Jesus e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, quer dizer, de Jesus, era verdade, e muitos ali creram nele. Aleluia. Então, irmãos, qual foi a grande obra de João Batista? Qual foi a grande obra? O maior homem nascido de mulher, ele não fez nenhum sinal. Então qual era a sua grande obra? Mateus capítulo 11, versículo 10. Mateus 11, 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que era João Batista. O que significa a palavra anjo? Anjo não é uma pessoa bonzinha, amorosa. A palavra anjo significa mensageiro. Este é o meu anjo, o meu mensageiro, que fará o quê? Que preparará diante de ti o meu caminho. Então, irmãos, a coisa mais gloriosa que existe na face da terra, o homem que não operou nenhum sinal e que era o maior homem nascido das mulheres, qual é a grande obra que esse homem fazia? Preparar o caminho, abrir o caminho para que pessoas vão ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A grande obra, preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é ser tropeço, não é ser obstáculo, não é trazer o ego, não é trazer objetivos pessoais, não é envenenar pessoas, não é atrapalhar pessoas. Qual a grande obra? É fazer o caminho aberto, é preparar o caminho para que pessoas vão a Cristo. Então, irmãos, João preparou o caminho e saiu de cena. João preparou o caminho e saiu de cena. Que ele cresça e que eu diminua. João, irmão, não prendeu ninguém a ele mesmo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos deixaram João e foram a Jesus. João não prendeu ninguém a ele mesmo, irmãos. Ele sabia que o povo é de Deus. Ele sabia que os discípulos é de Deus. Ele sabia que a igreja é de Jesus, que a igreja não era dele. Ele foi um homem que fez o trabalho dele, preparou o caminho, mas a hora que apareceu o objetivo, a hora que estava tudo pronto para que as multidões olhassem para Jesus, para que os discípulos começassem a olhar para Jesus, a hora que estava tudo
tudo preparado, a hora que estava tudo prontinho, que apareceu o noivo, o que diz lá em Atos? Eu cumpri a minha missão, o Senhor foi glorificado, então a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu cumpri a minha missão, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja. Aleluia! Não preciso aparecer, importante é Ele aparecer. Então Ele não travou ninguém a Ele, irmãos. O povo é de Deus, o discípulo é de Deus, a igreja é de Deus. E outra coisa importante, irmãos, os discípulos não se prenderam ao mensageiro, mas a mensagem, mas ao objetivo, ao alvo do mensageiro. Sabe aquele negócio do me engana que eu gosto? Sabe aquele negócio assim, olha, o João é mais bonzinho do que Jesus, é mais tolerante do que Jesus, sabe? Eu não vou a Jesus é muito exigente. Então, sabe, me engana que eu gosto. Não aconteceu isso daí. O povo não se prendeu ao mensageiro, o povo foi a Jesus. Então, meus irmãos, o mensageiro conduziu a Jesus e o povo foi a Jesus. Aleluia! E esta foi a vitória, e a igreja está triunfante assim até o dia de hoje. Ela chegou até nós. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Então, o João acabou preso, com a cabeça cortada, mas ele cumpriu a sua carreira. A Bíblia fala: ninguém tem uma honra, ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista. Levar pessoas a Cristo, conduzir. Mas eu quero fazer tanta coisa para o Senhor, eu quero fazer tanta coisa, eu quero fazer a maior coisa para o Senhor. Então faça aquilo que o maior homem nascido de mulher fez. O que é? Levar pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Preparar, não ser obstáculo, não ser tropeço, facilitar. João capítulo 4, versículo 39. João capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Por que eles se converteram? Porque a mulher samaritana pregou a Jesus. A mulher samaritana, muitas pessoas creram por causa da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos, ter com Jesus, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Jesus ficou com eles 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, num primeiro momento, irmãos, quem foi o pai na fé, a mãe da fé dos samaritanos? Aquela mulher que tinha 5 maridos e o 6º não era marido dela. Pregou e converteu, mas elas ficaram ali. Eles ficaram ali presos na mãe na fé, dependentes da mãe na fé. Fala: não, foi muito bom, você preparou o caminho do Senhor para mim, eu criei, mas agora eu sou muito grato, eu sou muito agradecido, eu louvo a Deus pela sua vida, mas agora eu tenho uma coisa melhor. Eu fui à fonte, eu conheço a Deus, agora eu tenho experiência, eu ouço a voz de Deus, eu tenho comunhão com o Deus vivo, eu vou direto a Deus. Aleluia! Olha o que a palavra está dizendo aqui, irmãos. A mulher conduziu essas pessoas e eles disseram: Deus, a fonte, nós vimos lá. Então, irmãos, a nossa fonte, a nossa vitória
Por que os irmãos estão aqui hoje? Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas não estão mais aqui para te ajudar? Quantas pessoas falaram, olha, mas o que o irmão está dizendo? Olha, se eu fosse olhar para aquela pessoa, eu já estaria fora, eu já estaria desviado, mas eu não estou. Por quê? Porque Deus já te abençoou, porque você já foi a Jesus, porque você bebeu da água verdadeira, porque você tem experiência com Deus e não com o mensageiro de Deus. Porque todos decepcionam, tudo decepciona, só o Senhor nosso Deus é perfeito, aleluia. Por isso que a Bíblia fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Por isso, irmãos, que quando João começou a perder os discípulos, quando João começou a perder as multidões, quando João perdeu a sua influência, quando João foi para a cadeia e Jesus não fez nada, irmão. Jesus estava lá na cadeia e Jesus não fez nada, ainda deu uma bronca nele, porque ele teve dúvida. Quando o Herodes foi lá, cortou a cabeça dele e Jesus não fez nada. Então, quando nós olhamos essas coisas, qual que era o importante? Qual que era o importante? É que João sabia que ele tinha cumprido a sua missão. Ele não estava fazendo a vontade dele, mas ele estava fazendo a vontade de Deus. E é isso que a Bíblia fala, irmãos, para nós que somos obreiros, que somos crentes, que vamos amadurecendo, que vamos tendo filhos na fé. Olha 1 Pedro capítulo 5, já indo para o final, e versículo 2 e 3. 1 Pedro 5, 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha, se você, João Batista dizendo, olha, se vocês me deixarem e for atrás de outro mestre, olha, vai acontecer com vocês. João Batista fez isso, irmãos? João Batista fez isso? Falou, deixa eles crescerem, deixa eles terem um encontro com Deus. Eu não quero que vocês fiquem na ignorância, eu não quero que vocês vão a Jesus, cresçam e voluntariamente. A gente precisa entender, e como aqueles homens, olha, eu não estou aqui preso em nada, eu entendo, e eu de todo o meu coração, eu estou seguindo a Jesus, eu estou indo para os cultos, eu contribuo, eu participo, não é por causa de denominação, não é por causa de pastor, não é por causa da igreja, é porque Jesus, porque eu conheço ao Senhor, porque eu voluntariamente quero seguir ao meu Deus. Quem foi, irmão, que forçou o Juninho ontem a ir lá, para estar aqui agora, ajudando a igreja? Quem foi que forçou? Irmão, nem a mãe pode, nem o pai pode, nem o pastor, nem Deus pode. É a gente que entende e fala, eu quero, porque eu sei que é bom, porque eu sei que eu entendo agora. Não como tendo domínio, porque o povo é de Deus, e é Deus que vai inclinando os corações e distribuindo, mas sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, não trabalhando com ameaças, com maldições, com artifícios para prender, mas ensina e deixa Deus trabalhar, ensina e deixa Deus fazer o ministério da igreja, e deixa Deus fazer o seu ministério. Haja com honestidade, não como tendo domínio. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. João capítulo 5, irmãos, e 44, Jesus pergunta assim: como que vocês podem crer? Como que vocês podem se desenvolver? Recebendo, ou outra tradução fala, buscando. Está dizendo aqui a palavra, recebendo ou buscando glórias.
dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus. Então aquele negócio, irmãos, nós vamos trabalhando e buscando glória um do outro. Quer dizer, o que aconteceu com a glória de João Batista? Ela foi cada vez diminuindo. Então, como que nós vamos crer, como que nós vamos nos desenvolver, se nós vamos trabalhando para manter, nós vamos tendo artifícios para buscar glória uns dos outros? O que nós entendemos, meus irmãos? O que nós vamos entendendo? Que uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. O que nós vamos entender, irmãos? Que aqueles que se humilham, é Deus quem exalta. Então, irmãos, é o Senhor quem faz as coisas acontecerem na nossa vida. Então está aqui a pergunta: como podeis crer? Eu vou trabalhar para quê? Para manter o meu nome, a minha honra, a minha glória, o meu louvor. João Batista não fez isso daí. As coisas foram acontecendo naturalmente e Deus faz as coisas acontecerem. E aí, irmãos, Apocalipse capítulo, já estamos concluindo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito assim, irmãos: não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então a Bíblia fala para ser fervoroso. Jesus fala, frio ou quente. Quer dizer, para Jesus, irmãos, é pior a mornidão do que a frieza. Ele quer que nós sejamos fervorosos, Ele quer que nós sejamos quentes. Mas está dizendo, é melhor ser frio do que ser morno. Morno, irmão, é aquele negócio assim. Sabe quando Jesus, quem não é por mim é contra mim, Jesus fala claramente. Ele fala, eu não reparto a minha glória com ninguém. Quem não é por mim é contra mim. É mornidão. Então, sabe aquele negócio de a gente querer assim usar Jesus? Ó Jesus, um pouquinho de glória para o Senhor e um pouquinho de glória para mim. Um pouquinho de povo para o Senhor e um pouquinho de povo para mim. Ó Jesus, um pouquinho de poder para o Senhor e um pouquinho de poder para mim. Jesus, o Senhor manda um pouco, mas eu mando um pouco também. Mornidão, irmãos. É como nós comermos um alimento, sabe, os irmãos estão digerindo aí o café da manhã, está digerindo, eu estou digerindo aqui o café. Então ele vai desaparecendo. Por quê, irmãos? Se ele ficar lá dentro de mim, resistindo, o meu organismo vai jogar ele para fora, vou vomitar aquilo. Então ele desaparece, ele vira bagaço para um lado. E ele vira vitaminas, nutrientes, proteínas para outro lado. Então eu como alguma coisa, ele desmancha e ele passa a fazer parte de mim. Quando nós entramos no corpo de Cristo, irmãos, que ele cresça e que eu diminua, eu desapareço, porque ele é a cabeça e eu sou um pedacinho do seu corpo. Eu agora faço parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu faço parte. Se eu insisto, se eu quero ainda ser eu mesmo, não, eu quero, eu sou cabeça também, eu mando também, eu não aceito. Olha, João está lá, não, está perdendo. Não, que ele cresça, que eu diminua. O importante é que o Senhor, a vontade dele prevaleça. Eu não posso ficar ali um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Eu preciso ter aquela consciência. Ele é a cabeça, Ele é o Senhor. Tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele.
Por isso, irmãos, que nós temos tantas igrejas, tantas divisões, tantas garagens que estão por aí. Por isso que nós temos tantos conflitos dentro da igreja, porque nós, pastores, agimos fora disso, porque nós crentes agimos fora disso, pensamos que somos dono, pensamos que temos domínio, pensamos que podemos ameaçar as pessoas para ter o controle das pessoas, queremos dominar a igreja, queremos dominar os crentes, queremos dominar a situação. Por isso tanto sofrimento, porque nós queremos roubar glória, a começar de nós pastores. Nós somos ladrões de glória. Nós crentes, nós obreiros, somos ladrões de glória. João Batista não agiu assim, e ele completou a sua carreira, e ele foi o maior homem, e ele teve e tem o louvor do Senhor nosso Deus. E para encerrar, irmãos, Jesus disse, uma coisa é necessária. Jesus disse, uma coisa é necessária. Irmãos, João teve a sua vida encurtada há quantos anos? Quantos anos João teve a sua vida encurtada? Os heróis da fé que foram cerrados ao meio, que foram queimados, que foram mortos ao fio da espada, tiveram quantos anos a sua vida encurtada? Quantos anos? Mas o que é importante, irmãos? O importante é que eles morreram há 2000 anos atrás ou mais, há 1000 anos atrás ou mais. Mas o que é o importante é que hoje eles têm a vida eterna. Isto é o importante. Então o que Jesus disse? Uma coisa é necessária. O que Jesus disse? Não se alegrem porque acontece isto, ou isso, ou isso, ou aquilo outro. Alegrem-se antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, irmãos, uma coisa é necessária. O que eu posso entender, irmãos, de mais glorioso? Se Jesus é a arca, que ele é um símbolo da arca, a arca é um símbolo de Jesus. Se Jesus é a arca, se Jesus disse assim, eu sou a porta. Qual a coisa mais gloriosa, irmãos? Que a gente não vai salvar o mundo inteiro, não é o nosso papel, mas de ser um caminho para que o maior número possível de pessoas entre por essa porta e entre na arca do Senhor. E aqueles que estão dentro, mesmo caidinho, mesmo fraquinho, mesmo doente, mesmo machucado, mesmo caidinho, mas as pessoas estão dentro do lado de dentro, estão dentro da salvação. Qual a coisa mais gloriosa do que vivermos a nossa vida para a glória de Deus, para que o maior número possível de pessoas venham para a arca, venham para Jesus, venham para a salvação? Qual a coisa mais gloriosa? Será que existe, irmãos? Jesus disse, uma coisa é necessária. Então, irmãos, eu acredito que agradar a Deus, trazendo para esta arca, para este Jesus, o maior número possível de pessoas, eu não sei se existe alguma maneira mais sublime e mais gloriosa de nós vivermos a nossa vida. Eu não sei. Mas o Senhor nos concede. Então, irmãos, quando que nós vamos fazer a obra de Deus? Quando nós entendermos, a glória é dele, o louvor é dele, a criação é dele, o plano é dele, a vida é dele. Nós não temos plano, nós não temos projeto, e feliz é aquele que recebe de Deus a revelação e a visão para ser encaixado, para ser inserido, para trabalhar junto deste plano de Deus. Amém, queridos irmãos? Então guarde esta palavra, esta meditação na sua mente e no seu coração, para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Vamos louvar a Deus, irmãos, com o nosso ministério de louvor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. Bendito seja Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente, durante a semana, fica pensando, né? Ensaiando. Lá eu fico ensaiando com a Júlia, com o Julinho. E aí a gente escolhe os louvores para cantar, né? E a palavra vem e fala conosco e confirma os louvores que a gente vai, que a gente tem ensaiado, que a gente tem preparado para estar aqui junto com vocês adorando a Deus. E eu pedi para a Thaís colocar este louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé para nós juntos adorarmos o Senhor Jesus? Glória a Deus. Quem quer mais de Jesus nesta manhã? Quem quer mais de Jesus nesta manhã? Então que você peça mais dele nesta manhã, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Adore Ele de todo o seu coração. Você conhece este louvor? Feche os seus olhos. Faça dele uma oração. Aleluia, Jesus.
por favor. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus, louvo ao Senhor pela sua misericórdia que continua sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus por esta igreja maravilhosa, Brasil para Cristo, sede Avaré, Campo Avaré. Graças a Deus por essa família tão rica, tão abençoada. Me sinto tão feliz aqui no meio deste povo tão abençoado. Quero louvar a Deus pela equipe de trabalho, Quero, irmão Isaías até fez menção de vir hoje, né, irmão Isaías? Mas acho que não deu. Mas Deus continua trabalhando, tá bom, irmão Isaías, irmão Luzia? Deus vai abençoar vocês aí, que logo, logo vocês estão aqui em nosso meio. Mas Deus continua cuidando, né, levantando pessoas para fazer a obra, tá bom? Então, oração pelo irmão Isaías, que está se recuperando, já está bem melhor. A irmã Rosângela está pedindo oração pela filha dela, Gisele. Estava falando aqui que tem algumas consequências, né? Morte, doença, fica preso. Eu mesmo, irmão, eu não sei os irmãos, eu estou sofrendo bastante nesses dias aqui. A gente está aqui, a gente se supera, a hora que a gente se reúne, a gente se revigora, se anima de ver os irmãos, mas, irmão, não está fácil não, viu? Chegar quinta-feira, como é que está a igreja, como é que estão os irmãos, né? Os parentes, não pode ir, não pode receber, isso vai mexendo com a cabeça da gente, né? Então, oração pela Gisele, para que Deus tenha misericórdia, oração pelo sogro, o Francisco, que é o sogro do filho da irmã Rosângela, o pai da esposa do Francisco. Deus ajude. Orar pela mãe da Fabiana, a nossa irmã Fabiana da sede, que pediu oração. Orar pelo pastor João de Itaporanga, que está tendo lá um problema semelhante ao do Isaías, irmãos. Isaías Troia nosso aqui. Então nós vamos orar pelo irmão João, para que Deus ajude ele, em nome de Jesus, viu? E orar também pela mãe do presbítero Silvio, já pediu oração aqui nessa manhã. Nós vamos colocar aqui, presbítero, na pauta aqui, as nossas orações. Oração também pelo Cleiton, que fez aniversário. Parece que a gente orou pouco tempo pelo Cleiton, está fazendo aniversário de novo, ou já passou um ano? Meu Deus, como está passando rápido. Oração pelo Cleiton. Oração pelo Rian, né, que completou mais um ano de vida. Não sei se tem mais alguém. Me ajuda, irmão. Eu não vou omitir o aniversário de ninguém. Eu esqueci, não vou. Quem? É verdade. A Tamires fez aniversário também essa semana. Mais alguém, irmãos? Né? Quinta-feira, irmão Ney? Ei, irmão Ney, não vamos ter bolo quinta-feira? Passada? Tá certo. Parabéns, irmão Ney. Parabéns. É uma alegria ter essa família abençoada, ter o irmão conosco aqui, muitos anos de vida, viu? Então nós agradecemos a Deus por isso. E querendo Deus, irmãos, né? A gente não sabe, o decreto vai até o dia 30, até quarta-feira, e dia 1º, que é quinta-feira, a gente não sabe o que vai acontecer, nós notificamos os irmãos. Então, durante esta semana, nós vamos depender da autorização das nossas autoridades para podermos nos reunir aqui após as 18. Se for prolongado o decreto, nós vamos nos reunir domingo que vem, às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Então, presbítero João, a gente viu ontem ali na sede, o pastor Orlando, nosso pastor, ministrando a palavra de Deus. Ele estava falando do Gaio e do Diótrefes, né? E aí estava perguntando assim, né? Os irmãos que foram lá viram. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? A irmã procurou aqui o louvor e combinou, e a palavra que o pastor Orlando estava falando. Para que você quer sucesso? Para que você quer ter um ministério abençoado? É para fazer igual o Diótrefes, para ter primazia, para ser o primeiro? Ou você quer ser igual o Gaio, para abençoar vidas? Não foi isso que ele pregou lá ontem, irmãos? Você quer ter um ministério abençoado para quê? Para abençoar, para repartir, ou para ter para você? Eu falei, meu Deus, Jesus é lindo mesmo, né, irmãos? Glória a Deus. E essa palavra veio para mim numa madrugada. Eu estava lá preocupado, aflito, perdi o sono. Aí de repente o Senhor falou, olha, fala
isso. E foi o que eu descrevi para os irmãos aqui nessa manhã. Então é um bálsamo para a nossa vida quando o Senhor coloca a mensagem no nosso coração. Que descanso que traz. Glória a Deus. Queridos irmãos, para a gente já ir encerrando, hoje é o dia de nós tirarmos uma oferta que será destinada à nossa central de treinamentos, que fica em Araçariguama. Ali se treina pastores, ali se treina missionários. É um terreno grande em Araçariguama, um sítio, onde nós temos lá um auditório, tem dormitório, refeitório. É um local onde se faz um retiro. Agora os missionários estão treinando lá agora. Eles ficam 5 meses trancados, isolados do mundo, para desligar do mundo. Essa é uma das condições. Os missionários estão lá agora, que vão ser lançados para o campo o ano que vem. Então eles estão lá treinando agora aonde? Lá no projeto Neemias, que é um sítio que tem lá um prédio onde é uma central de treinamento. E cada 4 meses a nossa igreja tira uma oferta voluntária para nós fazermos a manutenção, né, o cuidado com essa central de treinamento ali em Araçariguama, que é o Neemias. Então eu vou pedir para o nosso irmão Odiniz vir até aqui. Os irmãos têm os envelopinhos aí, os irmãos da sede das congregações da Igreja do Brasil para Cristo. Faça um jeito, irmão, não faça corpo mole não. Faça corpo mole não, dá um jeito. Se não trouxe hoje, se não está presente hoje, pega o seu envelopinho e fala: essa daqui é a oferta Neemias, e depois nós vamos depositar, vai direto para a central lá, que vai cuidar do nosso prédio, em nome de Jesus. Então eu não sei se falta algum aviso, mais algum pedido de oração, e nós vamos, irmãos, então contribuir agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos louvar a Deus para termos um domingo abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Então, vamos ficar de pé, irmãos, um pouquinho mais. Guarda só um pouquinho, irmãos. Guarda só um pouquinho, por favor. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, invocamos o Teu nome mais uma vez. Apresentamos esses pedidos de oração. Apresentamos, Senhor Deus, nosso Pai, as pessoas que estão aniversariando, as pessoas que estão enfermas, doentes, Monsaías, Senhor, a irmã Alice e família, a irmã Lázara, Senhor, a irmã Dircinha que está viúva, Senhor, a nossa irmã Dilma que está se recuperando, a irmã Terezinha. Te apresentamos o presbítero Luiz, o presbítero Odiniz, meu Senhor. Te apresentamos, meu Deus, todos os irmãos necessitados, a mãe do presbítero Silvio. Te apresentamos, meu Senhor, a Gisele, o Francisco, a mãe da Fabiana, os aniversariantes. Te apresentamos o pastor João de Itaporanga, Senhor, as pessoas que precisam da Tua ajuda, as nossas autoridades, Senhor, o prefeito desta cidade, que ele tenha graça e sabedoria, Senhor, para conduzir esta cidade, este decreto municipal, a programação do trabalho, a oferta Neemias, os contribuintes, o Teu povo que está presente, aqueles que estão acompanhando ao vivo e posteriormente. Glorifica o Teu nome, Deus, e nos ajuda pelo Teu favor. Nós reconhecemos ao Senhor Deus, nós Te damos graças e nós Te louvamos em nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor, em nome de Jesus. Que Ele cresça, irmãos, e que eu diminua. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Pode sair do seu lugar, entregar a sua contribuição em nome de Jesus. Aleluia.